Tema da mensagem desta manhã. Quando se perde a salvação? Obviamente, aquilo que eles chamam atualmente na internet de um clickbait. É aquela expressão, aquela palavra que chama a sua atenção assim, porque eu espero que você preste atenção realmente. Mas também porque o texto que temos em mente é um texto que tem gerado muitas dúvidas, e se você observar bem, eu espero conseguir tornar isso claro nesta manhã, não deveria ser assim. É um erro muito comum de interpretação bíblica quando nós colocamos na Escritura aquilo que não está lá. Eu já tenho usado, por exemplo, os irmãos, o exemplo do papado. Ninguém, partindo de Mateus 16, chega à instituição chamada papado. Não dá para você olhar ali a conversa entre Pedro e Jesus, aonde Pedro confessa não por sua sabedoria, mas pelo Espírito Santo, aonde Pedro confessa não em nome dele mesmo, mas em nome do colégio apostólico, que Jesus é o Cristo. Não dá para você dizer, aí está o Papa. Ainda mais se você lembrar que a sequência do diálogo, Pedro, que é chamado de pedra, né, por Cristo, é logo chamado de tropeço, pedra de tropeço também. Porque um pouco depois, ele diz que a ideia de Cristo ir à cruz não pode se cumprir. Aquilo não pode acontecer com Jesus. E Jesus diz que ele está falando em nome de Satanás. Então, se ele foi papa, em algum momento foi por uns poucos minutos. Logo ele foi destituído. O fato é que ninguém sai daquele texto e cria essa instituição. Ela foi criada por diversos movimentos históricos, por diversas mudanças históricas envolvendo a cidade de Roma, envolvendo o Império Romano, envolvendo as batalhas que se travaram nos séculos seguintes e a própria posição, às vezes até a posição bastante sábia, bastante ousada e corajosa do bispo de Roma, do pastor da igreja de Roma. Isso aí acabou desenvolvendo um equívoco que não está na Escritura e que a gente chama de papado. Quando você leva para o texto algo que não está lá, coisas podem acontecer, mesmo que com as melhores intenções. Então, quando nós nos aproximamos de um texto em Hebreus, nós temos feito algumas mensagens aqui em Hebreus, tratando de teologia pactual batista, né? Nós nos aproximamos desse texto em que quando a pessoa lê, ela pensa, o autor está falando se um crente pode ou não perder a salvação. Quando isso nunca esteve na mente do autor. Em nenhum momento ele toca nesse assunto, em nenhum momento ele fala disso. Nós colocamos soterologia, que é a parte da teologia que estuda a salvação, nós colocamos soterologia aqui. Mas ele não está preocupado com isso. Você já tem aprendido nas mensagens anteriores que a preocupação desse pastor que está escrevendo esse sermão e o enviando para a igreja, porque é isso que Hebreus é, um sermão em forma de carta, um pastor distante do seu rebanho, preocupado com o seu rebanho. Você vê que a preocupação dele é de que aqueles que ouviram o Evangelho, abandonem o Evangelho e troquem por alguma outra coisa. No caso aqui dos cristãos hebreus, o mais provável é que eles estavam querendo voltar para a antiga aliança. Sim, aquela que é inferior, aquela que é limitada, aquela que é pequena, aquela que tem sacerdotes humanos. E abandonando o risco de abandonar a nova aliança, superior aliança, com um sumo sacerdote, que é o grande sumo sacerdote e pastor de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a preocupação dele. Há 5 momentos aqui, esse é o terceiro deles, o que nós vamos ler hoje, em que advertências graves e solenes são feitas, e elas não são feitas à toa, elas não são feitas por acaso, elas são feitas porque existem ameaças reais à nossa fé e àqueles que se aproximam do Evangelho. E existem condições que são terríveis e que podem determinar a perdição de uma pessoa. Então tenha em mente isso. O grande tema do livro de Hebreus é a supremacia de Cristo. O trabalho, a ferramenta que se usa aqui é por comparar a superioridade de Cristo e a administração dele, da nova aliança, a aliança que está debaixo do seu sumo sacerdócio. A superioridade de Cristo sobre tudo que veio antes. Todo o sistema levítico, todo o sistema sacerdotal, todo o sistema mosaico. Além disso, ele é superior a Abraão, ele é superior aos anjos, ele é superior a tudo. Ele pertence a uma outra ordem, não aquela ordem dos filhos de Abraão. Sua origem é outra. E é isso que o autor está querendo aqui nessa parte colocar na cabeça daqueles crentes que se tornaram lerdos, a palavra que ele usa é essa, eles se tornaram lerdos, eles se tornaram preguiçosos, mas preguiçosos
irresponsáveis, ou, melhor, colocando de outra forma, eles são responsáveis pela sua própria preguiça. É isso que a gente vai ver hoje. Eu convido você à leitura de Hebreus 6, de 4 a 6, sendo que eu vou considerar toda essa passagem como estou considerando todo o livro. Então, lembre-se disso. O erro que você comete é levar para o texto algo que não está ali. Você faz geralmente isso desprezando o contexto. O contexto imediato, o contexto do livro, o contexto do testamento, o contexto da Bíblia como um todo. Você tem que levar isso sempre em consideração. Então vamos ao texto. O texto diz, é impossível, Hebreus 6, de 4 a 6. Note, ele já está no meio de uma argumentação. Tem que ter isso em mente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Essa é a palavra de Deus. O autor ele deliberadamente abandona um importante argumento, um importante ensino que ele está fazendo a respeito de uma pessoa da qual a Bíblia fala muito pouco. Um sumo sacerdote, Melquisedeque. Ele aparece lá em Gênesis. E a verdade é que dizem que Melquisedeque tem muito a ver com Hebreus. Porque como a gente não consegue afirmar quem é o autor de Hebreus, e exatamente em que momento ele foi, ou em que lugar ele foi escrito, e a quem que ele foi enviado, um grupo de cristãos hebreus, mas exatamente qual grupo? Os teólogos costumam dizer que ele é muito parecido com Melquisedeque, que aparece assim de repente, some depois do nada, e você não sabe realmente aonde que ele está. E esse mistério é parte da revelação de Deus no próprio livro e na história de Melquisedeque. O que o autor estava fazendo é o seguinte, Jesus não é um sacerdote de acordo com Abraão. Precisamente Levi, a tribo de onde vinham os sacerdotes. Mais precisamente ainda a família de Arão. Não, Jesus é sacerdote de outra ordem, uma ordem superior. Ele diz de acordo com Melquisedeque. Ele cita o Salmo 110. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como se houvesse uma outra ordem. De onde veio esse Melquisedeque? Você não sabe. Ele aparece lá naquele episódio em que Abraão vence vários reis, e quando Abraão encontra essa pessoa, ele dá o dízimo, ele paga o dízimo a essas pessoas. E Hebreus diz, é o menor que paga ao maior. Então, Abraão e Levi, seu descendente, estão aqui, Melquisedeque está aqui. Jesus pertence a essa ordem. Ele usa essa analogia dizendo, é outro tipo de sacerdócio, é um sacerdócio superior. É difícil você ir além disso. Nós temos que ficar onde a Bíblia fica. E o que ele está dizendo, que ele termina falando no versículo 10 do capítulo 5 é, e Deus o nomeou, a Jesus Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aí o autor deliberadamente para aqui. E faz uma digressão, as crianças já sabem o que é digressão, lembra? Já usei essa palavra aqui. Se não, pergunta para papai e mamãe de novo, tá? É como se ele parasse aqui, ele dá uma volta para falar de alguma coisa que precisa ser dita realmente aqui, que parece não estar ligada diretamente a esse assunto, e lá na frente ele vai retomar o assunto. E nessa digressão, o que ele faz? Ele deliberadamente abandona por um tempo esse importante ensino sobre a relação entre Cristo e Melquisedeque e trata da condição espiritual de seus ouvintes, porque essa condição está altamente perigosa. A condição dos seus ouvintes é perigosa e ele precisa parar para falar com eles aqui. Mais uma vez aqui, a preocupação dele é com o desvio de Cristo. Desviar-se de Cristo é desviar-se do céu, é desviar-se da salvação, ele sabe disso. Desviar-se da própria razão pela qual o ser humano foi criado. Por isso, em Hebreus 5, de 11 a 14, você verifica que eles tinham dois problemas. Um problema era emocional, o outro problema era moral. O problema emocional está no fato de que eles ficaram com preguiça de ouvir. Na nossa versão está aí. É uma boa tradução, verso 11. Eu tinha muitas coisas a respeito de Melquisedeque para ensinar, mas coisas difíceis de explicar, não porque em si elas sejam difíceis, mas porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Eles tinham uma obrigação de ouvir. Eles estavam em dívida. Portanto, eles têm um problema emocional com isso. Preguiçosos.
Geralmente o problema emocional e o problema moral andam juntos. O problema emocional deles é que gera essa preguiça. O problema moral é porque eles tinham obrigação de fazer, ele diz isso no verso seguinte, pois quando já deviam ser mestres, e a palavra que ele usa aqui para dizer que eles deviam ser mestres, é uma palavra que significa o seguinte, você já tinha essa obrigação, você tinha esse dever, você ficou em falta. Ela significa débito, você está em falta, você devia ser e você não é. Não é uma questão de eu serei quando der, eu serei quando eu tiver melhor, quando eu me sentir mais preparado. Não, você está em dívida, você está devendo. Por isso essas duas coisas andam juntas. Não será sem razão que o capítulo 11 está escrito. O problema deles é que eles viviam por emoções. Isso estava dirigindo a vida deles. Viver pelas emoções é o viver o oposto à fé. Por isso que a gente não se surpreende com o capítulo 11, que está lá na frente, já esperando para ver. Aquela galeria dos heróis da fé. Fé envolve obediência. As emoções reconhecem apenas a necessidade delas. As minhas emoções reconhecem apenas as minhas necessidades. Elas respondem bem às minhas necessidades. A fé obedece à palavra de Deus. Eles estavam respondendo às suas próprias necessidades. Por conta disso, por conta de viver das emoções, por conta dessa preguiça emocional e por conta desse problema moral, essa dívida que eles tinham com a própria confissão que tinham feito, com o próprio Evangelho, com o próprio Cristo, por causa disso eles eram imaturos na fé. Imaturidade na fé significa que eles não estão progredindo, eles não estão indo adiante. Também por isso estão sendo atraídos para o mais fácil, o mais crível. É interessante isso, irmãos, que é muito mais fácil, é muito mais crível aquilo que é apresentado aos seus sentidos. Não vamos pensar aqui que eu estou falando em termos do que é mais trabalhoso, não estou falando disso, não. Você pode ser preguiçoso com relação às coisas espirituais e está muito disposto para as coisas que falam às suas emoções. O nosso problema não é fazer um monte de trabalhos. O nosso problema é render, é rendição. Esse é que é o nosso problema. Deixa eu colocar de outro jeito aqui. É muito mais fácil você ser legalista. É muito mais fácil você submeter a rituais do que você se render àquela escritura que diz que você tem que se humilhar diante de Deus e do seu próximo, aquela escritura que diz que você tem que se arrepender, que tem que se humilhar no seu coração, aquela escritura que diz que você tem que se submeter a autoridades dentro da igreja e fora da igreja também. É muito mais fácil você fazer rituais. É muito mais fácil você invocar alguma coisa num ritualzinho. É muito mais fácil você submeter a uma regra, a um conjunto de regras. Faça, não faça aquilo. Isso é muito mais fácil. Pode dar para trabalho, mas é preferível. Porque o restante, a palavra, a fé, ela lida com o coração humano. E o coração humano não gosta, tem dificuldade de se render a Deus. E esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós não queremos nos render. E quando você não se rende, você não pode fazer muito por uma pessoa assim. Uma pessoa que não se rende a Cristo, você não pode ajudá-la. Quem não se rende a Cristo torna-se lento, preguiçoso para ouvir, não porque tem dificuldade de aprender, mas porque não desiste de controlar a sua própria vida. Se você vai ao templo, oferece sacrifício como eles queriam fazer. Se você depende da intercessão de um sumo sacerdote humano, como eles queriam fazer. Se você vai numa igreja que exige que você faça alguma coisa, que você faça algum tipo de sacrifício, e diz que isso é para o seu crescimento, isso é muito mais fácil de fazer do que você se render. Porque você tem um certo controle da sua vida. Pronto, eu fiz. Tá bom. Várias vezes no Antigo Testamento o profeta tem que dizer, rasgai não os vossos vestidos, mas o vosso coração. E é aí que fica a dificuldade. Rasgar as vestes é fácil. Participar de um ritual de arrependimento, rasgar a roupa, isso é moleza. Circuncisão, fácil. Você leva o garoto lá aos 8 dias circuncidado, o profeta tem que dizer, circuncide o seu coração. Aí é que a gente vê, não, isso dá problema, porque para fazer isso, eu tenho que me render ao único que pode lidar com o meu coração, e não sou eu, e eu gosto de ter controle da minha vida. É por isso que você, às vezes, fica abismado com igrejas que impõem aos seus membros, ou aqueles que frequentam, um grande número de obrigações, às vezes até financeira, e você pergunta, por que esse pessoal está lá? Porque é mais fácil. É mais fácil do que render o próprio coração, do que dizer eu sou um pecador, do que dizer eu tenho que me submeter à autoridade de uma igreja séria.
de um pastorado sério. Ah, não, isso eu não quero. Mas dá um dinheiro lá, as pessoas fazem isso com maior facilidade. Você diz, não, fazem com maior facilidade. É mais fácil você dar dinheiro do que você dar o seu coração. Então não pense também em grandes decisões aqui. Você já viu que eu não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa que se rende nas grandes decisões, se eu caso, se eu não caso, se eu faço aquilo. Não, não é esse o ponto, não. Preocupação de Hebreus, a preocupação do autor de Hebreus é outra. No versículo 11, ele diz, vocês ficaram com preguiça de ouvir. Esse é o problema. Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Não é só o autor de Hebreus que faz isso, não. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ouvir a sã doutrina, ouvir a palavra de Deus, não. Da comichão dos ouvidos. Pelo contrário, se rodearão de mestres. Você viu? A preguiça de ouvir não fica impassível, a preguiça de ouvir não fica apática, ela trabalha, só que ela trabalha na direção que as minhas emoções querem, daquilo que me satisfaz, daquilo que eu acho que é a minha necessidade. Então eu trabalho, eu me cerco de mestres que falem o que eu quero ouvir. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos com relação à sã doutrina. Mas já o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 8 do seu livro, registra, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Esse pastor é bom, né? Ele sempre fala o que eu quero ouvir. Já compartilhei com os irmãos aqui que eu sou muito rápido para digitar. Sabe por quê? Porque eu sou daquele tempo que você aprendia a digitar numa máquina de escrever. Crianças, perguntem aos seus papais o que é uma máquina de escrever. Quando eu fui fazer o curso, minha mãe me botou para fazer um curso, eu tinha lá uns 12 anos de idade. Aí fazer um curso de datilografia, porque isso vai resolver a sua vida. Aí fui eu lá fazer um curso lá com a dona Guilmar. Uma senhora já idosa, velhinha, parecia uma vovó. Aí que eu cheguei lá, vi aquela vovó, que legal, dava uma bronca na gente, rapaz, era triste o negócio. Ou você aprendeu ou não. Mas aí eu, como sou brasileiro, carioca e muito esperto, o que eu fazia? Fui aprendendo, peguei um texto lá, fiquei muito rápido naquele texto, mas muito rápido. Eu sempre digitava o mesmo texto. Aí chegou na prova, veio outro texto. Aí eu fui um desastre. Nossa. Aí quando eu saí daquela prova, eu saí, mas você é burro, hein, Maurício? Por que você achou que ia se dar bem fazendo assim? Aí voltei para o treinamento. Cada dia eu pegava um texto diferente. Cada dia um texto diferente. Não era mais o que eu queria. O que eu queria estava prontinho lá, mas não adiantava. Aquilo não me ajudava em nada, aquilo só me atrasava. Quando veio a prova, passei assim, voando. Gente, isso foi impresso por um computador, mas não tinha nem essas coisas naquela época. Quando eu tinha que fazer um concurso que dependia disso, passei, tranquilo. E até hoje, se você me der um teclado, eu uso todos os dedos. Não fico naquele negocinho de não. Um dedo duro lá, assim. Mas, no princípio, eu optei pelo caminho mais fácil. Faz só aquilo. Olha, isso aqui parece que responde à minha necessidade. Esse pregador é muito bom, ele sempre fala o que eu quero. O que ele sempre fala me faz bem. Meu irmão, se eu estiver pregando aqui, tudo que eu falar estiver bem o tempo todo, tem alguma coisa errada. Não é possível que a palavra de Deus não confronte o pecado no seu coração, como confronta no meu. Não é possível que ela não me chame ao arrependimento, pregação após pregação. Não é possível que eu só saia para cima, estou numa boa, que eu nunca saia quebrantado, cabisbaixo, pedindo ao Senhor misericórdia, porque eu não sou o que eu deveria ser, apesar de Ele ter me feito alguém muito diferente do que eu era. O profeta já falava, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Atentem para o seguinte, o preguiçoso espiritual não é somente alguém inativo. Na verdade, pode ser muito ativo, mas ativo para ouvir o que quer e cumprir o que quer. A razão disso, porque ele tem um problema emocional, ele tem um problema moral também. É mais fácil, como eu disse, cumprir rituais, seguir fórmulas mágicas, satisfazer certos padrões de santidade, do que se humilhar diante de Cristo e pecadores iguais a nós. Por isso os cristãos hebreus não estavam progredindo. Você está progredindo, irmão? Quem é que julga isso? Você? Porque se for você mesmo, então você pode não estar progredindo. Daí a importância de uma congregação, de uma igreja que diga para você, você não está bem.
Daí a importância de uma congregação fiel, com uma pregação fiel que submeta a palavra de Deus para dizer: você precisa se arrepender, você precisa progredir. Quem é que está falando para esse grupo aqui que eles estão parados? O pastor deles. É o Espírito Santo que está usando esse pastor, como a gente crê que é o Espírito Santo que usa os pregadores fiéis da palavra de Deus. Mas não é a própria pessoa que está dizendo: eu estou bem. Não, eu sei o que estou fazendo. Não, eu tenho o meu chamado de Deus. Já ouviu isso? É uma coisa que você ouve quando você está no ministério, a gente que tem chamado de Deus, gente que ouviu a própria voz ecoando na sua cabeça e acha que é Deus que está chamando, para fazer aquilo que Deus não quer. Aquilo que a igreja diz está errado. Mas a pessoa diz: não, eu ouvi a voz de Deus. Ah, sabe quem faz isso também? Os mormons. Os mormons. Eles dizem assim: eu senti o ardor no peito. Acabou a discussão. Sabe quem faz isso também? Todas aquelas pessoas que creem em revelações extraordinárias. Meu irmão, Deus me falou. Acabou a discussão. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Quem já tem uma comunicação direta com Deus fora da Escritura. Não dá para fazer nada com essa pessoa. É difícil humilhar. Daí o autor insta com eles, nos primeiros 3 versos do capítulo 6, para que eles progridam na caminhada cristã. No versículo 1 do capítulo 6, ele diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Essas palavras, em português, são muito mais fracas do que as palavras gregas que estão por trás delas. Deixando, desviando-se, largando, soltando os princípios elementares. O que está elementar, o que é elementar, são aqueles princípios que você aprende em qualquer área. Não tem os princípios elementares do futebol? Não tem os princípios elementares de qualquer área do estudo humano? O que eu estou dizendo, largue isso, você não pode ficar nisso sempre. Você não pode ficar sempre datilografando o mesmo texto. Avance! E aí vem o avançar. O general Patton, um dos maiores generais da Segunda Guerra, ele tinha esse lema: tem que avançar. Tem que avançar. Muita gente não gostava dele. É uma figura polêmica. Mas é fácil ser uma figura polêmica, é fácil ser criticado quando você está encabeçando uma situação como a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Quando você tem a necessidade de sair do seu país para ir lutar em outro lugar porque alguém resolveu que ia dominar o mundo. Ele tinha ditos assim que provocavam as pessoas. Ele falava coisas do tipo: ninguém ganha uma guerra morrendo pelo seu país. Você ganha uma guerra fazendo seu inimigo morrer pelo país dele. Uma boa filosofia essa, não é? Se eu vou dar a vida, morre e perde a guerra também? Não. Faz o outro cumprir o papel dele com o país dele. Essa é a ideia dele. Mas o ponto é que avance. E se você já viu qualquer filme bom sobre guerra, você sabe que quando uma pessoa está encurralada num lugar, ela tem que avançar, não importa o que aconteça. Se vai ficar ali, ela vai morrer. Um grupo de soldados encurralado tem que avançar. Não adianta ficar, mas aqui não tem, mas eles estão atirando, mas... Não, você vai morrer, você já está morto. Essa é a ideia, você tem que avançar. E é o que o autor de Hebreus começou a falar aqui. Guarde isso, porque é esse o contexto dos versículos 4 e 6. Avançar. Era preciso deixar para trás os atraentes rituais da antiga aliança, aqueles que falam as minhas emoções. Deixa isso para trás. Uma vez eu evangelizei uma colega de trabalho que era adventista. E o problema dela é que ela tinha aprendido que tem que guardar o sábado para a salvação. Quando ela finalmente creu no Evangelho, ela se libertou daquilo, mas se libertou na fé. Intelectualmente, no coração, mas e o hábito? O hábito é uma coisa difícil de largar, né? Eu me lembro de ter me falado: Maurício, sábado passado, quando nós nos encontramos na segunda-feira no trabalho, eu não sabia o que fazer. Chegou o sábado e eu estava lá. E agora, o que é que eu faço? Tem que largar, tem que deixar para trás. Deixar para trás os sacrifícios rituais da antiga aliança. Os apelos de quaisquer religiões se tornam atraentes por conta de 2 situações que afetam os crentes. Por que muitos crentes às vezes são atraídos por outras religiões? Primeiro, rituais e fórmulas preenchem as exigências das emoções. Como eu já falei. Daí a atração do legalismo e do ativismo. Daí a resistência à devoção pessoal e à devoção congregacional. Você é atraído por essas coisas. O legalismo, ali... Você já viu gente falar assim, por exemplo... Não, mas você já viu uma família de testemunhas de Jeová?
Viu? A roupa decente, tem uns crentes na igreja que às vezes estão indecentemente vestidos. É verdade, infelizmente é verdade. Tem gente que não traduz para a forma como se comporta a própria fé. E aí, eu falo, viu lá? E as crianças deles todas indo para a igreja direitinho, sob a ameaça de que se não fizer aquilo, perderão a salvação, porque a salvação pelas obras depende deles cumprirem tudo que a torre de vigia ordena, por exemplo, que é lá o centro lá de ensino principal. Aquilo atrai. Mas que família bonita. Conheço família na igreja que tem problema. Já não esqueceu que a igreja fala de pecadores? O problema não é se a família tem problema, o problema é se nós deixamos de perseverar. É para isso que o autor está caminhando, perseverar. Deixa para trás, avança. Larga para trás, por mais que sejam gostosos esses rituais. Eu me lembro de um crente que dizia que às vezes estava no meio da rua e tinha que voltar para casa porque não lembrava se tinha fechado o tubo de pasta de dente. E aquilo ficava na cabeça. Eu não posso falhar. Eu sou crente, eu não posso falhar. Você acredita nisso? Sim, isso acontece. Eu não estou falando em tese, não. Essa é a primeira coisa. As exigências e fórmulas e rituais atraem nossas emoções. E nossas emoções são facilmente atraídas por aquilo que elas julgam ser necessidade delas. Nossa necessidade. Segundo, Cristo pode ser facilmente apagado por tudo que nos atrai ao longo da vida e ao longo do dia a dia. Essa é outra realidade que faz com que crentes sejam atraídos por outra religião. Nós apagamos Cristo. Estava lendo um texto do pastor Stuart Olyott, falando sobre isso. Você precisa retornar à Bíblia, você precisa fortalecer a sua fé em Cristo, senão Cristo vai apagando a sua mente. Cristo deixou a instituição da ceia, do memorial, porque Ele sabe que se nós não formos lembrados constantemente, nós apagamos de nós mesmos a pessoa de Cristo. Ele se torna irreal, ele se torna etéreo, ele se torna uma figura longínqua. Enquanto isso, as coisas que estão à sua volta são muito mais reais. As preocupações, os prazeres, o entretenimento. As pessoas na igreja, aquele grupo que você tem, que você gosta de estar com aquele grupo, se torna muito mais reais aquele tipo de relacionamento do que Cristo. É por isso que às vezes nós temos dificuldade de fazer disciplina na igreja. Como é que eu vou disciplinar o irmão fulano? Como é que eu vou disciplinar o pastor se o pastor comete um erro? Esse pastor me ajudou tanto, esse pastor estava lá quando eu perdi minha mãe, meu pai, meu filho. Ele estava lá segurando a minha mão. Aí o pastor vai e comete um pecado grave, um pecado que pode desqualificá-lo para o ministério. E alguns crentes ficam assim, poxa, mas é o pastor fulano, gente, eu sei e tal. Precisamos tratar de outro jeito. Não, você não pode fazer isso. Cristo tem que ser mais real para você do que o pastor. Cristo tem que ser mais real para você do que a própria igreja. Cristo tem que ser mais real para você do que você, em primeiro lugar. Porque senão você não se rende a Ele. Senão você vai ser facilmente atraído pela sua própria cabeça, você vai ser facilmente atraído por qualquer outra coisa e que pareça que Cristo está lá, mais palpável. Porque você tem que ler a Bíblia para conhecer Cristo, você tem que memorizar a Bíblia para conhecer Cristo, você tem que estar em oração de acordo com a Bíblia para conhecer Cristo. Isso é mais difícil. Separar tempo para isso. Nós não temos tempo para isso. Nós estamos comprometidos com outras coisas, as outras coisas são tão reais. Os cristãos hebreus estavam sendo atraídos pelos sacrifícios e pelo sacerdócio da antiga aliança. Com isso, eles estavam desprezando o sacrifício, o único que realmente tira pecados. É por isso que o autor de Hebreus teve que escrever: o sangue de bodes e cabritos e ovelhas não tira o pecado, somente o sangue de Cristo tira o pecado. Eles estavam sendo atraídos pelo sacerdote terreno, e com isso eles estavam rejeitando o sumo sacerdote de nossas almas. Isso não é só você abandonar a coisa viva, superior pelo que é obsoleto. Isso também é uma ofensa à cruz de Cristo e ao plano redentor de Deus, o Pai. E aí ele entra, então, no capítulo 6, verso 4 a 6. E talvez a parábola do semeador possa nos ajudar aqui. Porque qual é o problema aqui? O problema são as expressões muito duras usadas. As expressões são muito fortes aqui. Aliás, em todas as vezes, nos 5 momentos em que o autor chama a atenção e alerta e avisa os seus destinatários, ele é muito duro no que ele fala, ele é muito contundente, ele é muito sério. Você viu aqui?
É impossível, isso já é chato, essa palavra em grego, mais ou menos como está aqui, em grego ainda mais, ela é a primeira da frase. Quando isso acontece em grego, significa que ela tem ênfase, a ênfase cai sobre ela. Impossível seria uma tradução bem mais literal. Impossível é. Isso já deve nos chamar a atenção. Ele não está dizendo que é mais ou menos, está dizendo que é impossível. Vamos levar a palavra de Deus a sério. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. E é aí que a gente coloca no texto aquilo que não está no texto. O texto não está falando de salvação. O texto não está falando nem dos destinatários da carta. Você notou que ele mudou da segunda pessoa para a terceira? Tudo que ele fala antes, tudo que ele fala depois, olha o verso 9, quanto a vocês, antes ele via falando também, vocês se tornaram preguiçosos para ouvir, mas agora ele muda para a terceira. Ele fala, aqueles, quem? Será que ele está falando em tese? Não. Ele tem alguém em mente. Esse texto não é hipotético. Senão ele seria inútil. Não, ele está falando de uma hipótese, algo que não acontece na verdade. Porque a gente sabe que crente não perde a salvação. Sim, crente não perde a salvação não, irmão. Então, ele tem que estar falando em tese somente. Está falando hipotética. Não, o texto não é hipotético também, não. O problema é que a gente entende mal essas 5 expressões aqui, a gente diz isso é salvação. Se a pessoa provou dom celestial, tornou participante do Espírito, provou boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, foram iluminados, isso é salvação. O autor não diz isso. Ele não compara isso a salvação. A questão para nós aqui é, conhecemos algumas pessoas na Bíblia que se enquadram nessa situação? Sim, a gente conhece. Para começar, o próprio povo de Israel. Porque ele tem em mente aqui, cada vez que ele usa uma argumentação para dar um aviso desses contundente, ele usa a história do povo de Israel, principalmente a saída do Êxodo. Os que saíram, caíram no meio do deserto e não entraram no descanso de Deus. É isso que você vai encontrar em toda a carta aos Hebreus. Saíram de lá, deserto, caíram ali, não chegaram no descanso de Deus. E aí o alerta deles, vocês vão ficar no meio, no deserto. Se eles experimentaram tudo isso, eles passaram por cada uma dessas situações. Eles foram iluminados, sim. Literalmente foram iluminados até pela coluna de fogo à noite. Mas eles foram iluminados principalmente com a palavra que veio a eles dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ouvi o clamor de vocês e vou tirar vocês daqui. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, sim. Estando ali no povo de Deus, eles observaram o Espírito Santo agindo no meio deles, cuidando deles, levantando Moisés. Eles participaram das atividades orientadas pelo Espírito Santo. Eles não passaram sangue do lado de fora da porta simplesmente porque tiveram essa ideia. É o Espírito Santo que faz isso. E eles continuaram. Provaram a boa palavra de Deus. Sim, a boa palavra de Deus não foi uma palavra de homem, não foi uma palavra de Moisés. Moisés não chegou lá dizendo, como eu estava vendo num filme muito idiota, aí, perdoe a expressão, aí que um amigo nosso, um casal, que já foi daqui da igreja, está lá em Portugal hoje, né, e disse, lembramos de um outro filme que é tão ruim quanto esse, um tal de Noé. Agora tem um outro aí que é Êxodo. Gente, que coisa horrível. Tem nada a ver. Moisés nunca chegou lá com um bando de armas e pessoas, vamos aqui fazer uma revolução. Não, ele chegou com a palavra de Yahvé, ele chegou dizendo, eu sou, me enviou a vocês. Eles provaram a boa palavra de Deus, eles provaram poderes do mundo vindouro. Vocês vão sair daqui, vocês vão para Canaã, vocês vão para a terra prometida, vocês vão chegar lá, é lá que eu vou dar a terra para vocês. E eles provaram isso a cada praga que atingiu o Egito, com a abertura do Mar Vermelho, com o exército sendo todo vencido pelo poder de Deus, depois com Deus falando com eles no meio do fogo, o maná caindo do céu, água saindo da rocha, e eles dizendo, olha, isso aqui é só a promessa do que está adiante, é o mundo vindouro. Para eles era Canaã, para nós é o céu. E quem está na igreja, ouve o Evangelho, não importa a sua condição espiritual, já vê isso. Sente aqui, talvez a gente fala do céu, e eu vou terminar hoje falando do céu, a pessoa está aqui, não é crente, ela fica, uau, gente, é isso que eu quero isso. E ela não vai ouvir falar de um céu que é um grande cubo de ouro, ou então
uma planície, tipo assim, um lugar rural, daqueles que a gente gosta de ver, com cachoeiras, praias, aquele negócio. Nós vamos falar do céu, novos céus e nova terra. É isso que eu quero, esse mundo. Isso não quer dizer que ela seja salva. Aquele povo viu isso. Os poderes do mundo vidouro. O texto está aqui para nos dizer, irmãos, que é possível você experimentar, é possível a um ser humano experimentar uma boa dose daquilo que Deus tem, daquilo que o Espírito tem, sem ser salvo. Sem ser salvo. A parábola do semeador, como registrada em Marcos, na explicação que Jesus dá para ela, o terceiro e o quarto grupo, às vezes, são muito semelhantes. O terceiro grupo, ele diz assim, quando ele está explicando. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É interessante porque o primeiro grupo, Satanás vem e roubou. O segundo grupo ficou no solo rochoso, não desenvolveu raiz, não teve raiz nem que entrasse lá, porque logo foi queimado. Esse terceiro grupo, não se fala dessas situações. O problema desse grupo está anotado de que forma? Fica infrutífera. Foi isso que Jesus disse. Você olha assim, tem tudo para frutificar. Está ali, olha só. Não foi igual o outro que logo a palavra foi roubada. Não foi aquele que nem desenvolveu nenhuma raiz, bateu e voltou. Não, esse grupo está aqui. Ele ouviu a palavra, mas aí as preocupações, a fascinação, outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Infrutífera. Note que é exatamente assim que o autor vai terminar o argumento dele no texto que nós lemos, no versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, seu fim a ser queimada. Esse é o fruto daquela terra que recebe a chuva e produz a coisa errada. Aquele que ouve e produz a coisa errada. Aquele que ouve e a fascinação o atrai. Outras ambições, os cuidados deste mundo. Fica infrutífero. Eles podem ser muito semelhantes ao quarto grupo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem frutificando a 30, 60, 100 por um. Você notou que quando Jesus faz a comparação, esse ficou sem fruto, esse deu muito fruto. Essa é a diferença entre eles. Quando você olha assim primeiro, gente, vai frutificar aqui e ali. De repente, um dá fruto, o outro não dá fruto. Mas provaram dom celestial, provaram poderes do mundo vindouro, participantes em certa medida do Espírito Santo, sim. Vamos lembrar de Judas? É um bom momento para a gente lembrar de Judas. Recebeu autoridade, expulsou demônios. É impossível a gente achar, não, Judas foi o único que não. Saiu todo aquele grupo, saíram 2 vezes, 72 pessoas, uma hora saiu 12, em 2 momentos diferentes, Cristo deu autoridade sobre espíritos imundos para curar doenças, e Judas foi o único que não. E ninguém registrou isso na palavra em nenhum momento. Não, Judas estava ali no colégio apostólico, Judas recebeu autoridade, Judas foi instrumento. O Senhor Jesus fala em Mateus 23 sobre esse grupo de pessoas. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome curamos doenças, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E qual vai ser a palavra dele? Não conheço vocês. Essa é outra razão porque a gente não se apega a homens, você não se apega a pregador, você não se apega a teólogo. Mas pregava tanto, mas fui abençoado por aquela pessoa, e de repente a pessoa se desvia, vai embora. Diferentemente do testemunho do nosso irmão, que essa semana foi levado. Um testemunho tão bom, já cumpri minha missão, já estou pronto para ir, eu não quero mais ficar aqui. Eu fiz um bom trabalho, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, olha que testemunho bom. Não, tem outros que me abençoaram no passado, que eu ouvi, essa pessoa tem alguma coisa a falar, de repente se desviam. E de repente começam a desviar os outros. Mas não quer dizer que elas não tenham sido usadas por Deus em algum momento, porque Deus usa quem quer, Deus usa Judas.
Vamos falar de Pedro? Pedro negou o Senhor 3 vezes. Não conhece esse homem, não conhece esse homem, não conhece esse homem, e aí saiu xingando. A Bíblia diz que ele saiu praguejando. Porque aquela mulher continuava falando com ele. Mulher pode ser muito chata, irmão. Deus escolheu a pessoa certa. Não, tem que ser uma mulher. Olha lá. Você não estava entre aqueles lá? Não sei eu não. Aí ele muda de lugar e vai ela. Estava sim. Olha, aquele ali, eu tenho certeza que era ele. Aí eles estavam xingando. E chorou amargamente. E foi embora? Não foi embora. Voltou. Perseverou. Envergonhado. Perseverou. Constrangido. Perseverou. Essa é a diferença. O fruto vem daqueles que são realmente a boa terra aonde a palavra cai. Então, não, o autor não está preocupado em falar que crente perde a salvação. Assim, os que tragam que crente não perde a salvação, cometem um erro contra o texto. Os que dizem que crente perde a salvação, cometem um erro ainda pior contra o texto. O texto não está falando sobre isso. Mas o texto não está dando um aviso fraco, não, irmãos. Vamos voltar à primeira palavra? É impossível. É impossível o quê? É impossível, aí descreve as pessoas todas, e ele continua no versículo 6. Caíram, se desviaram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha, a zombaria. Eu vou tratar do impossível depois. Primeiro eu vou tratar do que eles estão fazendo aqui. Eles disseram não ao Evangelho. Depois de terem experimentado todas essas coisas. Você já conheceu gente assim na igreja? Você já conheceu Judas, não já? Você encontra outras pessoas, outros personagens na Bíblia assim também. O próprio, a multidão que saiu do Egito, eles viram. É por isso que eu disse, a vida guiada pelas emoções é o oposto da vida de fé. Israel é completamente chamado de incrédulo, é constantemente chamado de incrédulo. O profeta, falando por Deus, vai dizer, todo dia, durante 40 anos, eu sofri a incredulidade de vocês. Que incredulidade é essa? Eles viraram ateus? Não viraram ateus, não. Eles tinham visto as pragas, eles viram rio se tornar em sangue, eles viram as rãs saírem dos rios, eles viram as moscas, eles viram os piolhos, eles viram praga descendo do céu e matando todo mundo, eles viram doença nas próprias pessoas, viram trevas como nunca aconteceu. Eles viram cada um dos primogênitos dos egípcios serem mortos. Eles saem do Egito e eles veem Deus guardá-los durante aquela correria à noite, com uma coluna de fogo que lhes guiava o caminho, uma coluna de nuvem que perturbava, atrapalhava o exército egípcio. Chegam diante do mar. E agora, não, agora o Senhor vai, agora morremos, depois de ter visto tudo aquilo. Experimentaram todo aquele poder. Eles foram protegidos por um sangue que ficou do lado de fora. Chegam diante do mar, ao invés de dizer assim, isso vai ser moleza. Não. Moisés, por que você fez isso com a gente? Aí Moisés, naquele ímpeto, né, porque os líderes são muito pressionados pelo seu próprio povo. Moisés! Aí Moisés fala com Deus, né, porque ele fez bem. Senhor, só que o Senhor dá uma bronca nele. Mas ele está clamando por quê? Você acha que eu trouxe vocês para morrer aqui, Moisés? Manda o povo marchar. Aí tudo bem que a gente gosta daquela cena do Charlton Heston, né? Levantando aquele negócio lá. Aí Deus disse assim, marcha. Toma o cajado e vai. Ele deve ter levantado. Eles viram tudo isso. Mas deram as costas a Deus. Vez após vez no deserto, deram as costas a Deus. Estamos sem água. Estamos sem comida. Os amalequitas estão atrás de nós. E vão reclamando. Aí vem o Monte Sinai. O Monte Sinai. Deus fala com eles, ouvem as 10 palavras, eles veem o poder de Deus, recebem uma lei que nenhuma outra chega nem perto. Quando eles saem dali para ir para Canaã, em 11 dias de caminhada, o texto diz, eles levaram mais do que isso, porque era um grupo grande. Vamos botar, você quer botar 3, 4 meses? Pouco tempo. Chega lá, manda os espias, volta os espias, não vamos conseguir entrar. A vida de emoções, a vida conduzida pela emoção,
é o oposto da vida de fé. 2 espias, Josué e Caleb, tentaram dizer, gente, Deus disse que vai nos dar, vamos entrar. 10 disseram não, o povo aceitou os 10 porque é mais fácil. E a coisa que você pensa assim, mas gente, que loucura, vamos voltar para o Egito. Peraí, gente, o faraó não deve estar muito satisfeito, já que a gente acabou com o exército dele. Não, mas o Egito é melhor, vamos voltar. Isso não é vida de fé. Isso é vida pelas emoções, isso é vida pela minha própria cabeça, pelo meu raciocínio, pelo que eu julgo ser a minha necessidade. Você deu as costas a Deus. É isso que a apostasia significa. Você dá as costas a Deus depois de ter experimentado muito de Deus, depois de ter provado que o Evangelho é verdade. A pessoa diz o Evangelho é verdade. Ele diz assim, já ouvi pessoas dizendo assim, não, as outras religiões não. As outras religiões não. O Evangelho como pregado nessa igreja é a verdade. Então, e aí? Mas não é para mim. Por um motivo, por outro. As ambições, os cuidados deste mundo. O quê? E a pessoa rejeita. Ela dá as costas. Ela diz, ela chama o remédio de veneno. Ela chama a única porta de saída de perigosa. Ela dá as costas. Com aquele jovem rico que chega para Jesus e diz, eu quero o reino. O que eu faço? Vende tudo que você tem. Vem, terás um lugar. Olha só que promessa. Talvez a única outra pessoa que ouviu isso foi o ladrão na cruz, já no momento de sua morte. Hoje estarás comigo no meu reino, lá no paraíso. Aquele rapaz ouviu aquela promessa dos lábios de Jesus. O que ele fez? Saiu triste. Era isso aí, mas não para mim. O que falta? É impossível renová-los para arrependimento. Você não tem mais nada para fazer para essa pessoa. Tem nada que eu e você possamos fazer por ela. Ela já viu, ela já provou. Eu já vi gente assim que já me falou, não, eu já estive na igreja. Não, eu sei como é que é. Fiquei 10 anos na igreja. Eu pregava na igreja. Você vai encontrar pastores ou ex-pastores. Você não consegue fazer nada. A Bíblia diz, é impossível. É impossível. Isso não está aqui de brincadeira. É impossível renová-los para arrependimento. O bom, irmãos, é que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas esse caminho é um caminho perigoso. Essa pessoa já fechou, ela cauterizou a própria consciência com relação ao Evangelho. E o autor está escrevendo isso aqui para um grupo que ele acha, há pessoas ali que correm esse risco. E qual foi a solução que ele deu? Progredir, avança, não fica onde você está, avança, progrida, avança. Põe um pé na frente do outro na sua vida cristã e progrida. Não fique dependendo de pregação somente. Ouvir a pregação é como essas pessoas aí. Ouve a pregação, a chuva está molhando a terra, mas e o fruto? Cadê o fruto? Onde é que está o fruto? Está dando espinhos? Abrolhos? Não está frutificando? Meu irmão, progrida. Porque você pode ser aconselhado, você pode ser instado, você pode ser confrontado, mas se você não fizer os movimentos confiando em Deus, você vai ficar no deserto. É impossível renová-los para arrependimento. De novo eles expõem Cristo à vergonha, de novo eles estão crucificando Cristo para si próprio, do jeito que eles bem entendem. É por isso que você vê uma série de Cristos sendo apresentados por aí. O autor vai terminar com uma notinha bem positiva, na verdade. Verso 9. Quanto a vocês, voltou a usar a segunda pessoa, viu? Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Agora ele falou em salvação. Agora ele está falando em salvação. Vocês, coisas melhores esperam, sim. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, e vai por aí, né? Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Irmãos, a doutrina da perseverança dos santos. É dito que uma vez um calvinista, ouvindo Wesley pregar, viu Wesley defender a doutrina da
perseverança dos santos. Isso é contado pelo Ian Murray num livro sobre Wesley. E aí, quando o calvinista ouviu aquela mensagem, foi falar com um arminiano lá da igreja do Wesley, disse assim, ué, mas vocês não creem nisso, na doutrina da perseverança dos santos? E o irmão arminiano respondeu, não, irmão, não está enganado, nós cremos sim. O que nós não cremos é na perseverança dos pecadores. Santos perseveram. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Santos perseveram. É o que o autor está dizendo aqui. Eu desejo, verso 11, que vocês continuem mostrando até o fim. Você quer ter segurança da sua salvação, como ele diz no texto? Persevere. É a perseverança que vai revelar aquele que foi salvo e é salvo para sempre. Você sabe disso porque ele persevera. Isso pode levar tempo. Deixa eu terminar dando 7 aplicações práticas aqui para você usar esse texto. Primeiro, não tente examinar o coração dos outros. Nem eu, nem você fomos capacitados ou ordenados a fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Desista disso. Deixe isso com Deus. Segundo, não tentem confiar nos sentimentos do seu próprio coração. Sentimentos, emoções e outras coisas não vão te ajudar em nada. Você viu isso durante a mensagem. É o oposto da vida de fé. Terceiro, atente para aqueles que são candidatos fortes a essa posição. Eu queria chamar muita atenção de você para isso. Você sabe quem são os candidatos mais fortes a essa posição de experimentar as coisas de Deus no meio da igreja e depois se afastar dessa forma? As crianças. As nossas crianças. É incrível o número de crianças fora das igrejas dizendo, eu cresci numa igreja, eu conheço e eu não quero. Não fique desanimado, não. Certamente, erros foram cometidos pelos pais, pela igreja ou por ambos. Crie seus filhos com confiança nos caminhos do Senhor. Viva o Evangelho diante de seus filhos. E, irmãos, tenham cuidado com as nossas crianças, não somente fisicamente para que elas não se machuquem, mas para que elas tenham em você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem filhos, ou cujos filhos já cresceram. Tenha cuidado com as nossas crianças para que elas vejam nas suas ações e reações, no culto, em qualquer momento, de qualquer evento da igreja, elas vejam crentes e discípulos de Jesus que elas possam imitar. Para que a gente não tenha amanhã a tristeza de ver, como eu vi ao longo da minha vida, muitas fotos de crianças produzirem lágrimas simplesmente porque morreu fora da igreja, afastou-se e nunca mais voltou. Sim, as crianças que crescem na igreja, ouvem desde cedo o Evangelho, são fortes candidatas a essa situação. Se nós não vigiarmos, não trabalharmos com seriedade nisso, você vai ficar só lamentando, dizendo aquela frase que muito pai diz, mas foi criado na igreja, mas eu levava para a igreja todo dia, era a única coisa que se fazia. Ao longo da semana, não tinha oração em casa. Ao longo da semana, não tinha leitura da Bíblia. Ao longo da semana, entregava a criança qualquer tipo de entretenimento sem nenhuma preocupação. Pior ainda nos dias de hoje, em que isso é extremamente acessível a qualquer criança. Repense se seu filho precisa realmente ter aquele celular numa idade tão pequena. Sem cuidado, sem vigilância, sem supervisão do papai e da mamãe. Quarto, peçam a ajuda de Cristo e esforcem-se para progredir. Meu irmão, você tem que se esforçar. Se você quiser ficar repetindo, não tenho tempo, não dá, não sei o quê, então daqui a pouco você morre no deserto. Cuidado, porque se isso acontecer com você, é impossível renovar o arrependimento. Você não consegue se arrepender 2 vezes de achar que Cristo é o Redentor. Nós nos arrependemos de pecados que nós cometemos, mas a Bíblia diz que você não consegue se arrepender. Você cauteriza a sua consciência. O aviso é sério, não é hipotético. Pedir a ajuda de Cristo para progredir significa, esse é o 5 e antepenúltimo, obediência. Não comportamento. Não comportamento primariamente, mas obediência à palavra de Deus. Sexto, alimente-se da palavra. Nada vai substituir isso. Sétimo, lembre-se, o Cristo da palavra é o nosso objetivo, irmãos. Os crentes sofrem de uma espécie de ateísmo gospel. Eu disse no decorrer da mensagem, Cristo vai sendo apagado, se torna uma coisa distante, se torna etérea, e você começa a achar que você é mais cidadão da terra do que cidadão dos céus.
Nós estamos em Babilônia, nós estamos numa jornada, aqui não é o lugar do nosso descanso, não crie seus filhos para este mundo e não viva para esse mundo, nada vale a pena, mais cedo ou mais tarde a sua vida, a minha vida será ceifada, mais cedo ou mais tarde todos nós seremos chamados à presença de Deus, todos nós devemos ter um desejo de estar na presença de Deus no céu. Não é só o desejo de estar na presença de Deus aqui, não. Nós devemos ansiar pelo céu, pela ausência de pecado, mas tem uma coisa que é melhor do que a ausência de pecado, é a presença de Cristo. Isso é muito melhor. Você já experimenta até agora aqui. Quem não é crente entra nessa igreja, vai experimentar até certo ponto a presença de Cristo, a obra do Espírito, a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Isso não é vantagem, isso pode ser desvantagem, como você viu. Mas você que é crente, você já experimenta a presença de Cristo, você quer mais do que isso. Se você não quer, você precisa cultivar isso. Querer mais a Cristo, a pessoa de Cristo. Na Bíblia, não é na cabeça, não. Não é o Cristo que a gente inventa, não. É o Cristo que está nas Escrituras. Deixe a história de Cristo penetrar sua vida, saturar sua mente. Saiba contar os episódios da vida de Cristo, de cabeça. É bom para você falar com as crianças, é bom para você educar seus filhos, é bom para você compartilhar com os outros. Deixe a palavra de Deus saturar você. Conheça a palavra de Deus. É uma coisa que eu exijo dos meus alunos no seminário. Não adianta se você vai ficar ler todos os livros de teologia sistemática que são bons, isso é importante. Ler toda teologia bíblica, ter tudo. Se você não lê a Bíblia, você não serve para nada. Não seja pastor, eu digo, vá fazer outra coisa qualquer, não seja pastor. Pastor que não conhece a Bíblia não pode pregar, não pode estar num púlpito, não é um pregador da palavra, é alguém que desvia as pessoas da palavra. Ou você conhece a Bíblia, crê na Bíblia, prega a Bíblia, obedece a Bíblia, e aí a gente faz tudo isso imperfeitamente, sim. Mas ou você faz isso, ou então não seja pregador da palavra de Deus. Nós já temos muitos obstáculos e desvios à frente, não precisamos de mais alguém no púlpito fazendo um serviço desse. Então, lembre-se, Cristo, o Cristo da palavra, é o nosso objetivo. É Ele que você quer. É Ele que faz do céu céu. Os novos céus, a nova terra. É Cristo ali, a gente sem mais o pecado, sem mais as inibições do pecado, sem mais a luta com o pecado dentro de nós. E Cristo, você já imaginou como vai ser isso? Eu de vez em quando paro para pensar sobre isso. Se eu morrer, como vai ser? Vem um anjo me levar? As pessoas descrevem certas histórias assim. Eu não estou dizendo aquele pessoal que diz que morreu e viu alguma coisa, não. Estou dizendo a imaginação, que eu acho que é muito melhor a gente pensar assim do que qualquer outra coisa. Vem um anjo que aparece assim. Eu gosto de um autor que escreve uma novela bastante interessante sobre isso, e a pessoa morre lá e tem um anjo lá perto dele, sorrindo para ele. E aí, vamos? Você já imaginou? Se eu sou capaz de imaginar uma coisa dessa, se um autor é capaz de imaginar uma coisa dessa, é certamente muito melhor que isso. Você não fica na escuridão. Você não vai ficar na escuridão quando você fechar os olhos para essa vida. Se a sua vida for chamada por Deus, você não vai ficar onde estou, num lugar escuro. Não! A escuridão ficou para trás completamente. Você agora tem céu, Cristo diante de você. Eu já tenho dito, né? Eu não sei se eu quero encontrar Cristo primeiro não, embora eu anseie por Ele. Mas eu não vou chegar lá assim, totalmente... Senhor, eu estou aqui assim... Acho que vou chegar, Senhor, desculpa. Não consegui fazer como o Senhor queria. Não consegui ser o pastor que o Senhor queria que eu fosse. Não consegui ser o marido que o Senhor queria que eu fosse. O Senhor Jesus vai virar para a gente e vai dizer, você é tudo que eu queria que você fosse. Por isso eu morri por você. Nós ansiamos pelo céu. Torne a ansiedade pelo céu, pela pessoa de Cristo, algo vivo em você, mesmo que você não vá procurar ir para lá pegando nenhum atalho, por favor. Mas isso tem que estar no seu coração, isso tem que estar buscando você, tem que estar chamando você. Cristo é o nosso céu, embora o céu seja um lugar. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça, diz o apóstolo Pedro. Cristo é o nosso céu. Acima de tudo, Cristo é quem nós queremos. Cristo é quem nos aguarda, ansioso, mais do que você está por Ele, Ele está por você. Por isso, progrida, irmão. Coloca o céu lá na frente, na mira, e progrida na sua vida cristã. Não morra no deserto. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, cantar um hino, você vai se sentar. A transmissão será encerrada, mas o culto vai continuar ainda um pouquinho mais só, porque eu preciso dar uma palavra à igreja. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, por quem nós ansiamos, a quem nós queremos, ó Deus. Ó, que ninguém aqui fique pelo meio do caminho.
ajuda-nos a consertar os joelhos trôpegos, os joelhos desconjuntados, Senhor, para que nós progridamos cada vez mais. O nosso progresso seja visível, os nossos frutos também. Dá-nos graça, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, que ninguém aqui seja aquele que depois de ter experimentado tanto, dê as costas a Cristo, antes de realmente crer no Seu nome, Pai. Fortalece-nos, pois, e conduz-nos. Abençoa nossas crianças, Senhor. Olha, toma conta delas, Senhor. Que nós olhamos para nossas crianças, cada uma delas, como sendo um campo missionário para nós, Senhor. Uma área de trabalho, Senhor. Para que sejamos ou não pais. Que a Tua graça nos conceda sermos modelos de discipulado para nossos filhos e filhas. De modo que, ao crescerem, eles não digam, conheço e não quero. Nós ouçamos dizer, queremos Cristo cada vez mais. Ouve a nossa súplica, recebe nosso louvor, nossa adoração pela Tua palavra, em nome de Jesus é que oramos. Amém.